Boa noite, rapaziada. Tranquilidade? Tudo bem com vocês aí? Primeiramente, um feliz Dia das Mães para todas as mães aí do canal ou para todos os membros do canal aí que tem mãe, né? Um feliz Dia da Mãe para todo mundo aí. Vamos falar um pouco do fechamento que foi a rodada hoje, né? Tivemos aí os jogos do São Paulo com o Corinthians, né? O Botafogo, tivemos o jogo do Atlético Paranaense e Curitiba, né? Um jogão, não assisti, mas parece ter sido um belo jogo, né? Tivemos viradas aí. E o amasso do Cruzeiro no América, né? Que não consegue vencer, não consegue pontuar no campeonato, tá numa situação crítica, né? Já são 6 jogos já do campeonato e o América não consegue embalar, né? Mas antes aí, vamos deixar o like, se inscrever no canal, compartilha com os amigos, não esqueçam de comentarem também aí o que vocês acharam do que foi aí alguns jogos, né? Mais um dia de polêmica no futebol com a arbitragem. Tá ficando difícil, tá ficando feia a situação, né? Então a gente vai começar aqui já hoje falando sobre o jogo entre Corinthians e São Paulo, né? Eu assisti 3 jogos hoje, Corinthians e São Paulo. Assisti o jogo do Botafogo e Goiás, né? E assisti um pouco também do clássico entre Atlético Paranaense e Curitiba, né? Peguei ali um pedacinho do primeiro tempo e um finalzinho do segundo tempo. Vamos falar um pouco do que foi o clássico entre Corinthians e São Paulo. Hoje o São Paulo poderia ter quebrado um tabu, né? São 17 jogos contra o Corinthians dentro da Arena Neoquímica e são 10 vitórias para o Corinthians e 7 empates com o de hoje. Mas o São Paulo não sai com a vitória devido a uma falha grotesca do árbitro, né? E tivemos duas, né? Porque o pênalti marcado, assinalado para o Corinthians, não foi pênalti, na minha opinião, tá? Se vocês acham que foi pênalti, deixe no comentário aí, deixa a análise de vocês também, para que eu também entenda, tente entender como o juiz marcou esse pênalti, até porque a gente teve um lance parecido desse também, a favor do Palmeiras há um tempo atrás, onde o jogador, o Vidal, se apoia em cima do Gomes, ele não vai em momento algum olhando para a bola, ele tá olhando só para o zagueiro. E muitos comentaristas, até comentaristas de arbitragem, falaram o que analisaram como contato de jogo. E hoje o mesmo lance também, praticamente, onde o Rafinha coloca a mão no jogador ali para se proteger e o jogador cai, o juiz dá falta, ele estava em cima do lance, o VAR não chama nem para analisar, porque ele interpreta que a ação do juiz é decisão de campo, né? Por isso que o pessoal fala muito do... Nossa, esqueci o árbitro paulista, que é chamado ao VAR, ele vai muitas vezes e ele toma a decisão de campo dele, né? Tanto acertando como errando, né? Não é o Daronca, mas esqueci o nome dele agora. Mas é que tá assim, tá ficando complicado, né? Nossa arbitragem está muito ruim, muito fraca. Eles estão tentando tampar o sal com a peneira. A CBF, ela não se pronuncia, ela não fala que ela dá uma puniçãozinha pro árbitro, põe o árbitro para apitar jogo da Série B, ou dá 2 jogos de suspensão, né? Ontem a gente teve um jogo ridículo, onde o árbitro do jogo de Botafogo e Flamengo foi péssimo também, não foi pênalti no Arrascaeta, ele deu aquele pênalti também, né? Tivemos o pênalti também assinalado para o Flamengo no meio de semana também, ridículo, que não foi pênalti. O jogador do Flamengo, ele dá um toque na bola, dá 2 passes, aí cai e o juiz marca pênalti. Então assim, a arbitragem está muito fraca e eles estão tentando tampar o sal com a peneira. Se você parar para analisar a quantidade de cartão amarelo que está se saindo nos jogos, porque o jogador não pode comentar, o jogador não pode falar, o jogador não pode gesticular em campo que toma o cartão amarelo, os técnicos não podem falar, toma cartão amarelo, aí toma expulsão também. Então, assim, é de se pensar, se tá tendo tanto esquema de jogadores
fazendo escanteio, tomando cartão, essas coisas, etc e tal. Será que também não tá tendo árbitro? Porque, assim, o árbitro do jogo do Flamengo ontem já tem um absurdo de cartão amarelo no histórico, né? De cartão vermelho no histórico. É complicado, é de se pensar, né? Mas saindo desse âmbito de cartões, de juiz, porque é chover no molhado, falar de juiz aqui é chover no molhado. A gente sabe que não vai dar em nada, eles vão continuar errando, eles vão continuar fazendo porcaria e a gente vai ficar aqui sempre discutindo, né? Agora, uma coisa é certa: se a gente está começando a acertar, se os treinadores estrangeiros estão acertando, não seria a hora de pensar em começar uma arbitragem estrangeira, começar a repatriar os árbitros de fora do Brasil? Porque os daqui não estão querendo. Primeiro, que são fracos, eles não se profissionalizam, eles não correm atrás de aprender mais, de estudar mais. Você pega um campeonato inglês para assistir, você se surpreende com os lances, o que o juiz acerta, a quantidade de acerto dos juízes, né? O jogo é analisado, não é analisada a arbitragem. No Brasil, não. Todo jogo tem análise de arbitragem, então fica ridículo, fica ruim, fica feio, né? Mas falando do que foi um jogo como sempre, abaixo, né? O primeiro tempo o São Paulo impôs mais ritmo, mais resultado, até sofreu gol, né? O São Paulo poderia até sair com um resultado maior no primeiro tempo, mas não consegue, né? Consegue fazer ali um gol ali e depois cai um pouco o seu rendimento, né? A gente sabe da dificuldade do São Paulo, a gente sabe que o São Paulo está melhorando com o Dorival, né? Foi o que eu até comentei ontem, que eu não queria ver um jogo apático do São Paulo. Não foi. O São Paulo hoje foi melhor do que o Corinthians, poderia ter saído com a vitória, sim. Já o Corinthians, a gente sabe da dificuldade em relação a alguns jogadores. O Yuri Alberto ficou nervoso esses dias porque foi substituído, falou até na reportagem do jogo depois do jogo do Fortaleza, que não estava entendendo por que estava sendo reserva, por que estava começando na reserva, né? Tá a prova aí, um cara baixo, ele não consegue dar um passe certo, ele não consegue fazer um drible certo, ele não consegue marcar, ele não consegue ajudar a equipe. Já o Roger Guedes não, o Roger Guedes ele ajuda a equipe na defesa, ele ajuda no ataque, ele vai para o meio, ele faz triangulação, ele faz a jogada, faz o gol, né, para ajudar o time e não reclama. E já vê o outro reclamando sem estar fazendo nada, né? E eu acho que o Vanderlei está conseguindo achar um padrão para o Corinthians, tá? Eu vejo um pouco de melhor assim no Corinthians em relação à garotada da base. O Vanderlei colocou bastante moleque nesse jogo, né? E eu vi uma vantagem muito, muito grande, porque a molecada entra com vontade, precisa mostrar serviço, precisa mostrar trabalho, né? Agora, você já vê em relação Maicon, o Duqueiroz, nem tanto que não tá jogando mais, o Vanderlei já afastou, mas você vê Maicon, afastou Vera, é, o próprio Fagner, esses caras não conseguem ter um ritmo, ter uma vontade, um desejo, como você vê a garotada, né? Então isso pode ser uma vantagem para o Corinthians, né? E com isso os dois ficaram no empate, e o empate agora, né, depois da derrota do Botafogo para o Goiás, colocou o Corinthians na zona de rebaixamento de novo. Vai dormir o final de semana, vai passar a semana inteira na zona de rebaixamento, porque agora a gente só vai ter jogo no final de semana, porque no meio da semana a gente tem Copa do Brasil, então o Corinthians vai passar a semana na zona de rebaixamento, né? O primeiro da zona de rebaixamento. Já o São Paulo já tá ali no meio de tabela, já tá ali para cima, melhor do que o Corinthians, né? Vai dormir mais tranquilo, né? E aí a gente vai para o jogo do Atlético Paranaense e do Curitiba, onde o Curitiba faz 1-0 e depois toma um empate, e aí faz o 2-1 e aí depois toma um empate e a virada, né? O Atlético Paranaense consegue vencer o Curitiba em casa, o jogo era no estádio do Atlético, né? Eu não assisti o jogo inteiro, assisti os pedaços que eu vi, um jogo intenso, correria, os dois times procurando resultado, né? E foi um jogão, né? Agora, Botafogo e Goiás foi um jogo muito abaixo do Botafogo, dos jogos que eu vi do Botafogo. Já é o segundo jogo que o Botafogo
ter uma queda de rendimento. A gente sabe da dificuldade do Botafogo, a gente sabe que o Botafogo, o campeonato do Botafogo é se manter na Série A. Não acho que o Botafogo tem força para se manter o campeonato inteiro ali em cima, na ponta, né? Então o Goiás conseguiu, o Botafogo sai na frente do Goiás, e o Botafogo e o Goiás vai lá e consegue o empate, a virada, né? Ganha de virada. Teve ainda um gol que, na minha opinião, ali, né, o VAR analisou e anulou do Goiás uns minutos antes do segundo gol. E se traçaram a linha e estava impedido mesmo, né, por causa de um braço. Então seria um 3-1 para o Goiás, né? O Goiás consegue vencer com essa vitória. O Goiás saiu da zona de rebaixamento ali, jogou o Corinthians, e aí também deixou o campeonato bem irregular, porque o Palmeiras ontem empatou em casa, não venceu, né, mas pontuou, e o Botafogo jogou fora de casa e perdeu, né? Então o Botafogo ficou ali com 1 ponto na frente do Palmeiras, 15 pontos, o Palmeiras com 14, e o Fluminense vindo na sequência ali com 13, né? Tá começando a funilar e tá começando a ficar bem pareio o campeonato, né? O Cruzeiro também jogou contra o América, né? E meteu 4-0 no América. A situação do América é complicada, porque o América não vence, não vem apresentando bons jogos, né? Ele até faz um bom jogo, mas ele não consegue apresentar bons resultados, né? Ele conseguiu um empate, se eu não me engano, com o Santos, conseguiu fazer 1 ponto no campeonato, mas fora isso não venceu uma partida ainda, tá na zona de rebaixamento, né? Se eu não me engano é o último colocado do campeonato, e fica difícil, vai ficando mais difícil. Já o Cruzeiro tá ali na elite de cima, ali, se eu não me engano é o 4º colocado do campeonato, tá se mantendo ali. O campeonato do Cruzeiro também é um campeonato para se manter na Série A, não é um campeonato para ser campeão, né? E com isso o Cruzeiro tá vindo surpreendendo muitos times. Vi com muitos comentaristas, vi muitos repórteres falando que o Cruzeiro ia brigar para não cair. E não tá sendo isso que está demonstrando, né? E mais atrás, na tarde também tivemos os jogos entre Vasco e Santos, onde o Santos venceu lá em São Januário do Vasco, né? Em São Januário ou no Maracanã, não sei dizer. Mas o Santos consegue vencer o Vasco por 1-0. O Vasco vem numa queda livre aí pesada, né? Já tá ali na parte de baixo, tava vindo bem, não tá conseguindo resultados. E tivemos também um empate 0-0 entre Grêmio e Fortaleza, né? O Fortaleza deve ter poupado, também não assisti esse jogo, não vi, então não posso analisar para vocês. Mas eu acho que o Fortaleza deve ter vindo poupado, ele deve ter poupado jogadores, porque no meio da semana tem o Palmeiras pela Copa do Brasil, né? E é no Allianz, então é um jogo difícil, é um jogo forte. Eu acho que o Fortaleza vai focar na Copa no Brasil, vai tentar ali fazer um bom resultado para levar o jogo para sua casa, né? Então vai ser difícil, né? Então é isso, galera. Fica aqui minhas análises, né? A minha única indignação é com a arbitragem. Tá ficando feio. A gente tá na sexta rodada do campeonato, já tá tendo muito lance, muito lance. Eu tava vendo ontem o lance entre o goleiro do Bragantino e o Hendrick. O goleiro do Bragantino que bate a mão na bola na frente do Bandeira, que não marcou nada, e o VAR nem chama, né? O juiz estava lá no meio do campo, não conseguia ver, não conseguia fazer nada. Então, assim, são muitos erros, né? E assim, o jogador não pode falar nada. Se o jogador falar, vai ser punido. Eu imagino que o jogador do São Paulo hoje será punido, porque na hora que ele acaba o primeiro tempo, ele é perguntado e ele diz que o cara pergunta o que o São Paulo precisa fazer para mudar o jogo. Ele falou que a primeira coisa era trocar o juiz, né? Porque o Corinthians estava jogando com o 12º jogador, que era o juiz, que o juiz estava atrapalhando o jogo. Então, com certeza vai ser punido, porque a CBF gosta de punir os jogadores, gosta de punir os árbitros, mas não gosta de punir os seus comandados, né? Os seus árbitros, né? E com isso o campeonato fica manchado, o campeonato fica fraco, e o nosso campeonato, que é o melhor, acho que da América do Sul aqui,
tá ficando feio, né? Porque é escândalo de jogadores envolvidos com apostas esportivas e nossa arbitragem que cada ano que passa piora mais, né? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, né? Se inscrevam no canal, deixa seus comentários aí o que vocês acharam. Foi pênalti, não foi pênalti? Se o árbitro interferiu no jogo do São Paulo e do Corinthians, né? Sobre o árbitro do jogo do Flamengo ontem. Espero que vocês comentem aí, deixem nos comentários o que vocês acharam. Um feliz domingo para todos, um feliz Dia das Mães, né? Um término de Dia das Mães. Mãe pra gente é todos os dias, não existe dias, mas hoje é comemorado esse dia. Um feliz Dia das Mães para todos e boa noite.